Adentre o universo misterioso das formigas, onde o trabalho em equipe, a comunicação complexa e a engenhosidade são as peças-chave de uma sociedade incrível e altamente organizada. Prepare-se para descobrir 50 curiosidades fascinantes sobre esses pequenos insetos que desempenham papéis surpreendentes em nossos ecossistemas, desafiando as noções convencionais de vida em grupo e destacando a extraordinária complexidade da natureza. Venha conosco nessa jornada de descoberta e maravilhe-se com o mundo das formigas. 1. Existem mais de 12.000 espécies de formigas conhecidas em todo o mundo. Isso mostra a incrível diversidade desses insetos e sua capacidade de se adaptar a uma ampla variedade de ambientes, desde florestas tropicais até desertos áridos. 2. As formigas são insetos sociais e vivem em colônias altamente organizadas. Dentro dessas colônias, cada indivíduo desempenha um papel específico e contribui para o bem-estar geral da colônia. 3. As colônias de formigas podem variar de algumas dezenas a milhões de indivíduos. Essa variação na população das colônias reflete a diversidade de habitats em que as formigas podem ser encontradas e as diferentes estratégias de sobrevivência que desenvolveram. 4. As formigas têm papéis específicos dentro da colônia, como operárias, rainhas e machos. Essa divisão de trabalho é fundamental para o funcionamento eficiente da colônia, garantindo que todas as tarefas necessárias sejam realizadas. 5. A maioria das formigas que vemos são operárias, responsáveis por coletar alimentos, construir e manter um ninho, entre outras tarefas. As operárias são as formigas mais visíveis e desempenham um papel crucial no suporte à colônia. 6. As rainhas são responsáveis pela reprodução e pela produção de ovos. Elas são o centro do sistema reprodutivo da colônia e são cuidadas e protegidas pelas operárias. 7. As formigas machos têm como único propósito acasalar com a rainha. Após o acasalamento, muitos machos morrem, e os poucos sobreviventes são expulsos da colônia. 8. Algumas espécies de formigas são capazes de cultivar fungos para se alimentar. Essas formigas agricultoras têm uma relação simbiótica com os fungos, fornecendo-lhes material vegetal para crescer em troca de alimento. 9. As formigas são insetos extremamente fortes, capazes de levantar até 50 vezes o seu próprio peso. Essa incrível força relativa permite que elas transportem alimentos e materiais de construção muito maiores do que elas mesmas. 10. Elas são conhecidas por sua capacidade de trabalho em equipe, construindo estruturas complexas como túneis subterrâneos. A colaboração entre as formigas permite que elas realizem tarefas que seriam impossíveis para um único indivíduo. 11. As formigas se comunicam principalmente por meio de feromônios, substâncias químicas que transmitem mensagens. Essa forma de comunicação química é fundamental para a coordenação das atividades dentro da colônia. 12. Elas também usam toques sutis com suas antenas para se comunicar. Além dos feromônios, as formigas podem transmitir informações através do contato físico, como toques e movimentos das antenas. 13. Algumas espécies de formigas são conhecidas por pastorear insetos como pulgões, coletando o néctar produzido por eles. Essa relação simbiótica beneficia tanto as formigas quanto os pulgões, fornecendo alimento para as formigas e proteção para os pulgões. 14. As formigas são encontradas em quase todos os ambientes terrestres, exceto nas regiões polares. Sua capacidade de adaptação lhes permite habitar uma ampla variedade de habitats, desde florestas tropicais até desertos e montanhas. 15. Elas podem ser encontradas em todos os continentes, exceto na Antártida. A distribuição global das formigas reflete sua capacidade de colonizar novos habitats e se estabelecer em uma variedade de ambientes. 16. Formigas podem se mover rapidamente e são conhecidas por sua agilidade.
Sua velocidade e capacidade de manobra são importantes para a caça, defesa e comunicação dentro da colônia. 17. Algumas espécies de formigas são consideradas pragas, causando danos a cultivos agrícolas e invadindo residências. O comportamento forrageador das formigas pode resultar em prejuízos econômicos significativos em algumas áreas. 18. Outras espécies de formigas desempenham um papel vital no ecossistema, como na aerificação do solo e na dispersão de sementes. As formigas podem desempenhar funções importantes na manutenção da saúde e da biodiversidade dos ecossistemas em que habitam. 19. As formigas são onívoras, comendo uma variedade de alimentos, incluindo insetos, plantas, frutas e até mesmo cadáveres de animais. Sua dieta diversificada lhes permite explorar uma ampla gama de recursos alimentares em seu ambiente. 20. Elas têm uma dieta diversificada e adaptável, o que as torna muito resilientes. As formigas são capazes de se alimentar de uma variedade de fontes alimentares e podem se adaptar a mudanças nas condições do ambiente. 21. As formigas cortadeiras, encontradas principalmente nas Américas, cortam folhas para cultivar fungos e criar um ambiente propício para seu crescimento. Essa forma de agricultura é única entre os insetos e demonstra a incrível capacidade das formigas de usar ferramentas e manipular seu ambiente. 22. Existem formigas que são especializadas em se alimentar de outras formigas, como as formigas legionárias. Essas formigas predadoras são adaptadas para caçar e matar outras formigas, utilizando estratégias como emboscadas e ataques coordenados. 23. As formigas são insetos incrivelmente longevos, com algumas rainhas vivendo por mais de 15 anos. A longevidade das rainhas permite que elas continuem a produzir descendentes e manter a viabilidade genética da colônia por um longo período de tempo. 24. As formigas operárias têm uma vida útil muito mais curta, geralmente vivendo apenas alguns meses. A curta vida útil das operárias reflete o desgaste físico causado pelo trabalho árduo e pelas condições adversas do ambiente. 25. As formigas operárias limpam as outras formigas, removendo detritos e parasitas de seus corpos. A limpeza mútua entre as formigas é importante para manter a saúde e a higiene dentro da colônia. 26. Algumas espécies de formigas são conhecidas por sua picada dolorosa, como as formigas de fogo. As picadas das formigas podem causar dor, inchaço e irritação na pele, e algumas espécies são capazes de infligir picadas venenosas. 27. A formiga mais venenosa do mundo, a formiga bulldog, é encontrada na Austrália e no sudeste da Ásia. O veneno da formiga bulldog é extremamente potente e pode causar danos graves aos tecidos e até mesmo a morte em casos graves de envenenamento. 28. Algumas espécies de formigas são capazes de nadar, formando verdadeiras balsas de formigas em caso de inundação. Essa capacidade de flutuar na água permite que as formigas sobrevivam a inundações e cruzem obstáculos aquáticos em busca de novos recursos alimentares. 29. As formigas têm um impacto significativo no ciclo de nutrientes do solo, ajudando na decomposição da matéria orgânica. A atividade das formigas no solo contribui para a ciclagem de nutrientes e o enriquecimento do solo, tornando-o mais fértil e produtivo. 30. Elas desempenham um papel importante na polinização de certas plantas. Algumas espécies de formigas são polinizadoras eficazes e ajudam a garantir a reprodução e a viabilidade de plantas que dependem delas para a reprodução. 31. Algumas formigas, como as formigas argentinas, são consideradas pragas urbanas devido à sua capacidade de se reproduzir rapidamente e invadir espaços domésticos. O comportamento invasivo das formigas pode causar problemas em áreas urbanas e residenciais. 32. As formigas têm um sistema de defesa bem elaborado, incluindo mordidas,
picadas e a liberação de substâncias químicas para afastar invasores. A defesa coletiva das formigas permite que elas protejam a colônia contra predadores e outras ameaças. 33. Algumas espécies de formigas são conhecidas por sua capacidade de desarmar armadilhas colocadas por outros insetos. Essas formigas são especializadas em detectar e neutralizar ameaças potenciais, garantindo a segurança da colônia. 34. Elas são consideradas um dos insetos mais bem-sucedidos do planeta devido à sua capacidade de adaptação e colonização de diversos ambientes. A habilidade das formigas de explorar novos habitats e superar desafios ambientais contribuiu para sua extraordinária diversidade e distribuição global. 35. As formigas podem construir ninhos em uma variedade de locais, incluindo debaixo do solo, em árvores, em folhas e até mesmo em estruturas humanas. A versatilidade na construção de ninhos permite que as formigas se adaptem a uma ampla variedade de ambientes e recursos disponíveis. 36. As formigas podem ser criadas em cativeiro para estudar seu comportamento e ecologia. A criação de formigas em laboratório permite aos cientistas investigar uma variedade de questões relacionadas à biologia e ao comportamento das formigas em um ambiente controlado. 37. Elas desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico em muitos ecossistemas. As formigas influenciam a estrutura e a função dos ecossistemas em que habitam, desempenhando funções importantes na cadeia alimentar e na ciclagem de nutrientes. 38. Algumas culturas antigas, como os antigos gregos, admiravam as formigas por sua organização e disciplina, vendo-as como modelos de virtude. A observação do comportamento das formigas inspirou mitos, fábulas e ensinamentos filosóficos em muitas culturas ao longo da história. 39. As formigas têm uma relação simbiótica com várias espécies de plantas, incluindo as plantas de acácia, que fornecem abrigo e alimento em troca de proteção contra herbívoros. Essa relação mutualística beneficia tanto as formigas quanto as plantas envolvidas. 40. As formigas desempenham um papel importante na dispersão de sementes de muitas plantas. A atividade de forrageamento das formigas ajuda a distribuir sementes pelo ambiente, facilitando a reprodução e a colonização de novas áreas por plantas. 41. Algumas espécies de formigas são capazes de realizar migrações em massa, movendo-se em grandes grupos em busca de alimentos ou para estabelecer novas colônias. Essas migrações podem ser espetaculares e podem envolver milhões de indivíduos se deslocando juntos. 42. As formigas têm um sistema de limpeza muito eficiente dentro da colônia, removendo regularmente os detritos e resíduos. A limpeza constante dentro da colônia ajuda a manter um ambiente higiênico e saudável para todos os seus membros. 43. Elas são conhecidas por sua capacidade de construir estruturas impressionantes, como pontes feitas de seus próprios corpos. A construção de estruturas complexas é uma demonstração da engenhosidade e da capacidade de cooperação das formigas. 44. As formigas são insetos extremamente adaptáveis, capazes de sobreviver em uma ampla gama de condições ambientais. Sua adaptabilidade é uma das chaves para seu sucesso evolutivo e ecológico em uma variedade de habitats. 45. Elas são suscetíveis a parasitas, como os fungos do gênero Ophiocordyceus, que infectam as formigas e as transformam em zumbis controlados pelo fungo. Essa relação parasitária pode ter efeitos devastadores sobre as colônias de formigas infectadas. 46. As formigas são uma fonte importante de alimento para muitas outras espécies, incluindo pássaros, mamíferos e insetos predadores. Sua abundância e disponibilidade como presas fazem delas uma parte importante das cadeias alimentares em muitos ecossistemas. 47. Elas são comumente usadas em cerimônias e rituais em algumas culturas indígenas ao redor do mundo.
O papel das formigas em mitos, rituais e práticas culturais reflete a importância cultural e simbólica desses insetos em muitas sociedades humanas. 48. As formigas podem ser encontradas em uma variedade de cores e tamanhos, dependendo da espécie e do ambiente em que vivem. A diversidade de formas e cores das formigas reflete sua incrível adaptabilidade e evolução ao longo do tempo. 49. Elas são capazes de realizar tarefas complexas, como a construção de pontes e túneis, usando apenas sinais químicos e comunicação tátil. A capacidade das formigas de cooperar e coordenar suas atividades é uma das chaves para seu sucesso como insetos sociais. 50. As formigas têm sido objeto de estudo e fascínio ao longo da história da ciência, contribuindo para nosso entendimento da ecologia, comportamento animal e evolução. A pesquisa sobre formigas continuará a fornecer insights valiosos sobre a natureza e o funcionamento dos ecossistemas terrestres. As formigas nos convidam a contemplar um mundo onde a cooperação, a adaptação e a engenhosidade são as chaves para o sucesso. Suas colônias organizadas e comportamento intricado destacam a complexidade da vida em grupo e nos lembram da importância de cada ser vivo em seu ecossistema. Ao explorar as 50 curiosidades sobre as formigas, somos lembrados da vasta diversidade da natureza e do papel vital que esses pequenos insetos desempenham no equilíbrio ecológico de nosso planeta.